Olá, que bom estarmos aqui novamente. Tudo bem, Karen? Tudo jóia, tô prontíssima. Que bom, estamos aqui no nosso 4º episódio do nosso podcast de Peito e Alma. E aí, Karen? Vamos Quem começar, que vamos começar. trazer hoje? Hoje Surpresa? a gente tem, eu só trago convidados especiais, né? Eu falo que só trago pessoa topíssima. E aí eu gosto de começar a apresentar sempre pro lado mais íntimo. Então eu a vi nascer na medicina. Ela é minha colega de turma, então a gente entrou na faculdade juntas em 1990. Não, vamos falar? Vamos falar, claro. 97. Nosso RA é 97, e aí a gente viveu aí, eu acho que uma das melhores fases da vida juntas. A Si se enveredou pela pediatria, que é essa colega que a gente trouxe hoje aqui para debater sobre esse universo do puerpério, né? E ela fez aí algumas pós-graduações, especialidades. Ela vai contar um pouquinho dela pra gente, exatamente. Então estamos com a doutora Sinara. Sinara! Obrigada pelo convite. Se apresenta e fala Claro. tudo que você faz. Claro, um prazer, obrigada pelo convite, Karen, é uma honra muito grande estar aqui. Você sabe que eu quase me fui pela obstetrícia também, né? Foram áreas de paixões, pediatria e obstetrícia, você vê tudo ligado à infância. Né, Sim. Mas aí nos estágios, né, nos estágios fora da faculdade, eu disse, não é obstetrícia, vai ser pediatria. Eu sou médica pediatra, sou formada pela Unicamp, tenho residência médica em hematologia pelo Centro Infantil Boldrini, pela Unicamp, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira, tenho 2 pós-graduações, uma em nutrição infantil pela Universidade de Boston e outra em aleitamento materno pela Universidade de Munique, na Alemanha. Então é uma grande paixão mesmo. Igual eu, E né? vamos começar a falar sobre essa área. Vamos falar com bastante, isso que é legal, né? A gente falar com sabedoria. Ai, eu tô rindo. Né? Sabedoria, contar sobre... a gente discutiu muito sobre isso, né? Assim, no momento inicial do nosso podcast, como esse universo do puerpério e da amamentação, na verdade, que é uma das coisas mais desafiadoras para a mulher dentro desse universo do puerpério. Como tem muito conflito ainda hoje em dia de informação, conflitos bobos, né? Coloca o neném virado de lado, coloca o neném virado para cima, amamenta sentado assim, não amamenta sentado assim, a pega tem que ser assado, não é a pega que é o problema, é a pega que é o problema. A gente ainda tem conflitos importantíssimos e básicos, porque é muita informação, né? Começando com esse cenário, assim, você tem alguma sugestão? A gente tinha levantado lá atrás a sugestão de uma avaliação inicial de uma mulher com um profissional que sabe sobre o assunto, para que ela tenha um norte, antes dela enfrentar, né, essa fase de cara. Você tem alguma dica ou alguma colocação, algum conselho para que a gente pudesse não ter tanta informação truncada e que ela pudesse ter um norte? Não, isso aqui é o que realmente é o certo, eu vou tentar por esse caminho. Olha, Karen, eu acho que o primeiro grande ponto é a mulher fazer uma consulta pediátrica pré-natal. Né? Então, a consulta pré-natal pediátrica, ela é fundamental para que ela possa receber as principais orientações sobre a amamentação. Porque muitas vezes elas compram cursos de hospitais, planos de saúde oferecem até cursos de amamentação, mas são cursos muito generalistas, assim, que não vão olhar a individualidade daquela mãe, daquela família principalmente. Então, quando ela vai se conectar com esse pediatra, a consulta pré-natal é esse momento de conexão, né? Esse médico fala a língua que eu falo, esse pediatra tem a linha daquilo que eu acredito como família, como valores, é o que eu quero para mim, para minha família, para o meu filho, esse tipo de cuidado. Então, acho que esse ponto, esse vínculo é importantíssimo. E nessa consulta pré-natal pediátrica, a gente avalia uma série de fatores que podem, inclusive, interferir na amamentação. Doenças maternas, intervenções mamárias. Então, às vezes, é uma mulher que tem mamoplastia, uma mulher que colocou um silicone. Eu tive mães que já tiveram
mastectomia por causa de câncer de mama. Então, todas essas individualidades, o pediatra já começa a olhar e a preparar essa mulher para o momento da amamentação. O diabetes gestacional, que pode sim interferir lá no início da produção do colostro, essa criança fazer hipoglicemia. A gente pode programar talvez uma coleta precoce de colostro, quando o obstetra assim permite. Então, são muitas individualidades que a gente já traça na consulta pré-natal. Então, isso faz com que a mãe tenha segurança nesse momento. E até acho-se que é interessante isso. Tem muitas pacientes que às vezes colocam vocês, né, mulheres falam, doutora, passo ou não passo com o pediatra durante o pré-natal, né, para alinhar essas coisas. Até nisso os pediatras também são diferentes a depender das linhas, né, então a gente compactua aqui de uma ideia que sim, você deve e precisa, estamos defendendo o motivo que existe uma consulta durante o pré-natal com o pediatra. Mas tem pediatra que não faz e, enfim, tem seus motivos. Então, até nisso a gente precisa alinhar, né, e fazer. E esse primeiro momento da mulher, né, muitas mulheres falam, tem uma data certa? 7 dias, 10 dias? Como que funciona? Da consulta com o bebê? Da consulta com o bebê. Geralmente eu oriento entre o 4º e o 5º dia, não mais tarde do que isso, né? E a importância da consulta pré-natal, porque ela já tem o meu apoio dentro do hospital. Então, quantas pacientes, as crianças nascem em São Paulo, em outras cidades, e elas já falam comigo lá do hospital. A beleza da telemedicina, né? Então, para a gente já fazer até primeiras orientações, mesmo que não seja presencialmente. Então, eu já ajudo a respeito de dúvidas que ela possa ter, que ela às vezes não lembra na consulta pré-natal, porque eu falo, gente, uma consulta que o pediatra fala muito. Então, pode ser que você não lembre, não tem problema. Então, eu falo para elas, nosso encontro não deve tardar do 4º e 5º dia de vida. Por quê? É muito mais difícil eu iniciar uma amamentação numa mãe que já tem muita lesão mamária. Então, quando essa mulher já tem muita lesão, muita dor, ela pode não conseguir mais levar o seu bebê pro peito. E às vezes, se a consulta é tardia, às vezes não, na maioria das vezes, se essa consulta é tardia, ela por conta própria, quando ela não tem apoio do pediatra, o que ela fez? Ela introduziu uma fórmula em casa. Pelo desespero. Porque ela tá com dor, ela vê o bebê dela chorar o tempo todo, toda a pressão familiar, essa criança tá com fome, essa criança chora de fome, você não tá vendo que no seu peito você não tem condição de dar, você não tem leite aí. Então, ela fala, tá bom, compra uma fórmula, eu vou dar uma fórmula. E muitas vezes, na grande maioria, isso é desnecessário com uma intervenção precoce do pediatra, né? Acalmando, orientando, vendo essa criança a cada 24, 48 horas, se for necessário. Então, isso é o que eu almejo, né? Isso é o que eu ofereço para os meus pacientes. E me desculpa aqui, se não só levar ao bebê para pesagem, mas como para olhar a mãe e o bebê. Não tenho dúvidas. Certo? Porque em muitos lugares, o que eu observo? Vem em mim daqui da alta, então daqui 15 dias, 20 dias, você pode marcar a sua primeira consulta, tá? E óbvio que chega já com vários problemas já, né, ali instalados, e fica difícil para que você corrigir, fica muito mais difícil, fica mais tardio para tudo, até para essa puérpera, essa família ter força e vontade de acreditar naquilo. E aí vira e fala assim, vem pesar, como se só o peso fosse o ponto crucial, né? A coisa mais importante. Então, vem daqui uma semana para pesar, mas aí pesa com a enfermeira lá e só anota se ganhou peso, beleza. Exato. Sabe? Isso me deixa assim. Não há palavras para descrever. Indignada, né? Indignada para mais indignada. Mas, porque assim... Mas isso é cultural até entre as famílias, né?
Muitas famílias até falam, eu vou só pesar e medir. Eu falo, não, a nossa consulta não é só pesar e medir, você vem para a consulta, né? Então, por exemplo, na consulta é super importante que o pediatra avalie as mamas das mães. Eu avalio todas as mamas. Eu vejo como é o mamilo, se é um mamilo ereto, se não é, se é plano, se não é, se tem lesão, se tem ulceração. Então, eu tenho uma mãe que tem fenômeno de Renault. Então, a gente teve que entrar com nifedipina para ela conseguir amamentar. Ou seja, são tantas nuances que a gente tem dentro da amamentação que o olhar não é jamais para o bebê. Na verdade, eu acho que o olhar para o bebê é o menor dos olhares. Né? O olhar para que a amamentação dê certo, não tenha dúvidas. É um olhar para a mãe. Gente, grifa isso, ô produção. Vamos estar repetindo isso em caixa alta nesse momento, tá? Então, assim, a mãe é o principal para que uma amamentação dê certo. Tanto que na minha consulta, a primeira coisa que eu pergunto, o quão amamentar é importante para você? Porque o meu termômetro é você. Na hora que você disser para mim, doutora, para mim é o meu limite. Chegamos, tudo bem. Tá tudo bem. É isso, né? A família precisa estar em paz, a mãe precisa estar em paz, ela tem que se sentir acolhida e não julgada. Eu falo muito aqui, não é palco para julgamentos, nós não vamos julgar. Se você quis dar mamadeira, se você quis complementar com a fórmula, nós vamos fazer o melhor e o que dê certo para você. Né? E esse eu acho que é um melhor perfil, né? Eu ia te perguntar isso, essas duas coisas. Para mim, o que eu acho que faz parte de um excelente... Eu tenho uma aula que até que eu começo, uma aula para médicos, que eu começo assim, o que você acha que é um bom médico, né? Uma boa pessoa que faz assistência em saúde. O primeiro ponto é não haver julgamento, né? Porque a gente não tá ali para colocar opiniões pessoais em nada, a gente tá ali para olhar para a pessoa e ajudar dentro das possibilidades daquele universo individualizado. Então, acho que isso é um ponto. O segundo ponto, se você, dentro da mãe, né, essa conexão da mãe com o pediatra, né, o que você acha que é importante para que a gente tenha uma excelente fase? Então, eu vou te colocar o que foi o meu crivo, tá? O meu crivo, além, claro, de ser um excelente profissional, quando eu escolhi assistência, era eu poder falar com ele em horários 9 horas da noite, meia-noite, porque às vezes acontecia a situação, e eu, por mais que eu fosse médica, eu não sei, né, tá com aquela febre gritando, o que eu faço? Eu espero o dia seguinte, não, se eu esperar o dia seguinte, meu bebê vai morrer, O que você acha que são pontos importantes que você daria de conselho dentro da tua prática clínica? Claro, não é puxando sardinha para você, a gente nem sei, talvez você nem faça isso, mas que você acha que é importante para acalmar essa mãe na relação com o pediatra? O que eu vejo bem é assim, que eu oriento, que os pais precisam escolher um pediatra que tenha disponibilidade. E a disponibilidade, ela se dá via WhatsApp, se ele disponibiliza, né? Eu disponibilizo o meu número para todos os pacientes. Interesse, eu acho que o pediatra precisa se interessar se essa criança melhorou, se essa criança passou bem, depois que ele instituiu uma terapia, uma mudança. Então, eu me interesso. Então, eu telefono, eu mando mensagem, como ficou? A gente fez. E essas mudanças que a gente implementou, passou já um dia, como que tá aí? E também a flexibilidade. Você tem que ter horário para ver essa criança numa emergência. Então, eu, por exemplo, é isso que eu prezo na minha prática. Então, meus pacientes precisam, às vezes, ir para o pronto-socorro? Claro que sim, não vou dizer que não, mas sempre sob minha orientação. A mãe jamais vai tomar essa medida por conta própria dela. Então, antes de ontem mesmo, um bebê meu de 17 dias começou a ficar congestionado e o pai me mandou um vídeo 9h30 da noite. Eu falei, vamos pro hospital. Ela precisa ir pro hospital, elas vão preparados para internar, porque ela vai ficar internada pela idade. E ele falou, então eu vou para São Paulo, vou para São Luís estar? Eu falei, não, o tempo agora é para ir para ir pro hospital aqui, né? E depois ele me agradeceu, doutora, que importante foi esse seu guia, né? Fazer a gente fazer a melhor decisão, porque nós pais queremos o melhor. Então, para mim, o melhor era naquele momento ir para São Luís, estar em São Paulo. Mas você me guiou para o melhor para Alice naquele momento, que ela precisava ser avaliada muito rápido. Então, eu gosto de falar com o pediatra que avalia meus pacientes no pronto-socorro. Então, eu falo para as mães, foi avaliada, me avisa.
Porque eu quero falar com o colega, o que ele encontrou, o que ele viu. Muitas vezes eu marco para ver no consultório na segunda-feira, se é no final de semana. Na alta, então recebeu alta, vem, porque eu quero ver como que são as condições de alta. Então, isso são coisas que você vai traçando com a família vai conhecendo como é a sua forma de trabalhar, como é o seu jeito de conduzir, né? Como é o exercício da sua pediatria, né? Eu não quero oferecer outro tipo de pediatria, né? E é por isso que eu fiz também algumas escolhas ao longo da minha carreira, né? O que eu poderia fazer para poder oferecer esse tipo de pediatria, que talvez em outras situações eu não conseguiria oferecer. Isso né? é muito, muito maluco mesmo, a gente vai moldando e vai tentando, e é uma construção, né, ao longo dos anos, então tudo é pensado para que a gente ofereça o melhor na assistência, onde fica o seu consultório, levando, como que é a sala, como que você oferece o canal de comunicação, realmente para você poder fazer a boa prática da assistência. É impressionante, né? Como como tudo vai nos levando. Para fazer. Sabe? Quando você vê, você já está inserida naquele meio e você fala, nossa, nem imaginava que isso daqui era para mim ou que eu teria paciência. Então, persistência, uma perseverança. Eu percebo isso assim na minha prática mesmo. Eu falo, nossa, como que eu nunca imaginei isso, sabe? Assim. E aí você acaba se apaixonando cada vez mais. O pediatra, Elisa, ele transcende o papel de médico. Eu falo, um pediatra, ele não é só um médico, ele é um guia. Ele precisa ser um guia dos pais na jornada de nutrir, de educar, de cuidar. Os conselhos vêm do pediatra, né? Os conselhos de comportamento, os conselhos de birra, as dificuldades de aprendizagem na escola. Isso chega até o consultório do pediatra. Você já está falando isso, eu me veio aqui muito essa sensação, né? Nós escolhemos um professor nosso de universidade para cuidar do nosso filho nos primeiros momentos, que é maravilhoso, assertivo, enfim, nem tem palavras para dizer o que ele é. Mas com o bebê, né? E tudo bem, era aquele tempo atrás, anos atrás, né? Mas eu lembro muito dessa sensação de sair da primeira consulta e falar, mas é só isso? Mas eu preciso saber, eu preciso ler um livro, eu não sei. Porque assim, realmente ele foi muito assertivo na conta, olha, faz isso com o bebê. Mas pra gente, né, como mulher, falta esse olhar que hoje em dia a gente tem, que você tem, né? Esse olhar de a família, a mãe, e não só as questões, claro que tem que ser relacionado ao bebê, mas eu saí tão... e eu falava, não, mas isso é no médico. Eu falava, não, mas medicina é isso, é técnica, é isso e acabou, é muito prático. Mas essa sensação tô perdida, não sei o que eu faço. A minha história com a amamentação, acho que começou pela minha dificuldade, né? Pela falta de apoio que eu tive. Imagina, o Felipe vai fazer 15 anos, então 15 anos atrás, consultora de amamentação, não existia. Eu, pelo menos, não tive acesso a nenhuma, nem me foi oferecido, né? E assim, eu não amamentei nenhum dos meus 2 filhos, né? Para mim foi uma questão bem difícil naquela época, mim também foi dificílimo. Quando o Felipe nasceu, a primeira semana, né, de vida, foi muito traumática, assim, de eu querer oferecer o peito, e aí ele começou a não ter diurese, e aí eu comecei a perceber a fralda seca, e todo mundo, só você não vê que não tem leite, você não tem leite, ele tá perdendo peso, e ele era calmo, ele não chorava, ele não era um bebê que se esguelava, porque se ainda é um bebê que se esguela, levanta um alerta, né, para todos na família, né, e o Felipe era calmo, ele não chorava, mas eu tava vendo ele emagrecendo, né? Ele nasceu com 3,460, a gente chegou na consulta, ele tava com 3,10, né? Com 7 dias de vida. Então foram 450 gramas que ele perdeu na primeira semana de vida. E é por isso que eu não quero uma consulta para os meus pacientes com 7 dias de vida, né? E eu dei uma fórmula em casa. Né? E aí quando eu já cheguei, já estava dando fórmula, tá bom, vamos continuar com a fórmula, realmente você não deve ter leite, e a consulta terminou por aí, né, e também um grande colega, tecnicamente, mas o suporte, né, de amamentação, a acolhida ali, né, da dificuldade, eu também não encontrei, foi também bem difícil para mim, né, e eu acho que veio disso tudo esse meu desejo de ajudar, de oferecer uma ajuda que eu não
tive também, né? E eu falo na consulta pré-natal, querem amamentar? Contratem uma consultora, faz total diferença. Esse apoio em casa, no dia da pojadura, que é um dia de muita dificuldade para elas colocarem o bebê para mamar, geralmente machuca mesmo a mama nesse momento. Eu falo, nada como uma consultora para te ajudar, para aliviar a mama nessa hora, ordenhar, te ensinar a melhor posição para pôr seu bebê. Percebeu que meio que a coisa se tornou, parece que virou coach, ser consultora de aleitamento materno? Você já reparou o quanto que tem? Por exemplo, eu comecei a estudar um pouquinho mais antes que vocês, né? E fui junto montar o primeiro hospital amigo da criança, né? O IMIP, lá em Recife. Então, assim, a gente lá em 1990, a gente já falava sobre tudo isso. E foi quando isso começou a crescer, foi quando a gente começou a acordar, certo? Para esse olhar para esses bebês, para esse olhar para essas mães. E no consultório, é o que eu já até falei para a Karen, no consultório, antigamente, eu recebia, era a mãe com o seu bebê e a avó, sabe? E hoje a imagem que eu tenho em consultório é a coisa mais linda do mundo, porque eu vejo hoje a mãe chegando e o pai vem atrás carregando o bebê. O quanto esse homem veio, sabe, entrou para esse contexto, entrou nesse cenário, sabe, e o quanto mudou. E é isso que eu fico às vezes me questionando e falando assim, gente, todo mundo consultora, mas peraí, sabe, tem tantas coisas envolvidas. Eu acho que tem isso. Eu acho que são coisas distintas, né? Então, amamentar não é só a consultoria, né? Eu falo para as mães, amamentar é alguém para cozinhar para você, limpar a casa, alguém para chorar no colo, alguém para ficar com o bebê enquanto você toma banho, alguém para ficar com o bebê enquanto você dorme, né? Amamentar é tudo isso. Mas para a amamentação se tornar possível, aí eu vejo mais uma questão mais técnica. Então, aí a gente fala questões mesmo emocionais que interferem na amamentação, né? Que é todo esse contexto que a mãe precisa, né? Ela precisa de uma licença ao trabalho para amamentar. Como que a mulher autônoma amamenta? É super difícil. Muito complicado. Para dentista, para fisioterapeuta, para médica, muitas vezes para pedagoga que dá aula só particular, que ela não está inserida num serviço, numa empresa, que ela não tem direito a uma licença. Às vezes, com uma semana, essa mulher está voltando ao trabalho. Então, esse é um outro cenário. Mas quando eu falo da amamentação, da ajuda da consultora, eu estou falando ali muito na questão prática dos primeiros dias de vida. Que essa mulher vai enfrentar a dificuldade de como colocar o bebê para mamar, qual é a melhor posição, é a tradicional, é invertida, é cavaleiro, eu tenho aumento da injeção de leite, eu tenho hiperfluxo. Qual vai ser a minha melhor posição para o meu bebê? Às vezes não deu tempo dela ir para o pediatra, né? Ela não conseguiu chegar, ela não tem ainda apoio desse pediatra ainda. Então, ela tem esse monte de dúvidas e eu acho que esse apoio da consultora é muito importante. Temos lesão, vamos fazer um laser, vamos aliviar sua dor, sua inflamação, para você conseguir colocar esse bebê para mamar no peito. Quantas mães chegam sem botar o bebê no peito? Nossa, várias. Né? Então, é nesse o ponto que eu vejo que a consultora é fundamental. Mas é claro que existe todo um outro aporte para essa mãe conseguir seguir na amamentação. Sim. Né? Uma coisa é iniciar. A consultora é fundamental para que esse início seja de sucesso. E a persistência, a manutenção do aleitamento é tudo isso. É a família, é o trabalho, é o apoio do pediatra, e é por isso que as nossas taxas de amamentação são tão ruins. É por isso que menos da metade tem aleitamento exclusivo e ao redor de 20% seguem aleitamento estendido. Então, porque é muito difícil amamentar. Né? A mulher encontra muito julgamento e
falta de apoio, né? Eu tinha uma mãe que ela trabalhava na Polícia Federal e ela tinha o banheiro para ordenhar. Foi oferecido o banheiro para fazer ordem. É de dar risada, né, gente? Que o banco de Então, leite, o Central, lá de Brasília, a doutora Prígio não escute isso. É aqui Fecha no os ouvidos. andar, né? Vazio, é só poucos só funcionários sei. que usam. Então, como que essa mulher ia ordenhar no banheiro, né? Não tinha uma sala, as empresas não estão preparadas para as mulheres que amamentam. Né? Não tem uma sala que essa mulher possa ir, sentar com calma, lavar suas mãos, higienizar suas mamas, ter o seu material de coleta, ter uma geladeira para armazenar esse leite coletado, o freezer já para ela congelar e levar congelado para casa. Ela não tem isso. Não tem nada, não tem estrutura Vou até aproveitar alguma. esse leque, olha que bonitinho. Eu fui numa livraria e aí tem umas cartinhas assim, né? Que aí eu comprei e para poder trocar com as pacientes ou até mesmo trazer em uns bate-papos, né? Então, umas aqui que que a gente faz muita dinâmica também nessas aulas, né? E uma aqui sobre vamos falar de gestação, então a pessoa vai tirando as cartinhas e as dúvidas vão colocando aqui, e a outra que eu achei interessante sobre maternidade e carreira, porque é um ponto muito difícil para a mulher o retorno ao trabalho. Eu percebo muito no consultório isso, né? Como que eu vou seguir agora? Eu sou mãe, chefe de família, tenho um filho, e esse voltar ao trabalho. Há quem diga que é a fase mais difícil, muito mais do que a amamentação em si, que é tão difícil também para nós mulheres. E O voltar é complicado, gente. como é difícil você conseguir, né? Depois que você se habitua para essa questão que você coloca em ordem ali a sua rotina com o bebê, aí tudo modifica para você poder reintroduzir, né, o teu trabalho. Agora, também falando sobre a vertente da mulher, eu sempre trago para elas isso, né? Se você gosta do que você faz, é legal você ter um ponto, como se fosse um ponto de escape, né? 24 horas É um ali reencontro. com o bebê, né? É um reencontro com você mesma, trabalho né? é um reencontro. E todas nós gostamos da nossa profissão aqui. É legal você ter o trabalho, por mais que Sim. seja difícil e doído deixar o bebê, né? É interessante a gente também ter esse break, né? Da maternidade. Eu as estimulo muito, né? Quando elas vêm, assim, nas consultas, eu falo, vai ser bom, é importante, vai voltar a ser você, com as suas decisões, as suas escolhas, se sentindo confiante, né? Porque ali você é a líder, né? E a mulher, quando nasce o bebê, a principal sensação que ela tem é o medo dela não dar conta. Não dá conta, Né? exatamente. Todas nós, eu passei por isso, eu contava semana a semana. Ai, foi uma semana, 7, 14, 21. Isso eu não quero passar de novo, esse sentimento eu não quero sentir de novo. Esse sentimento de ser incapaz, né? E o trabalho, a volta ao trabalho, você se reconectar com aquilo que você domina, aquilo que você efetivamente exerce bem, de novo, isso né? traz para a mulher uma autoestima muito grande, né? Mas um ponto também importante para elas aí é a decisão de com quem vai ficar esse bebê. E muitas acabam tendo que pôr na escola e sofrem por pôr na creche, porque isso vem um monte de outras complicações quando a gente tem que colocar um bebê na creche, né? Então vem também a dualidade. E se eu não voltasse a trabalhar? E se eu pudesse cuidar do meu filho? E porque se eu não voltar, eu cuido dele mais um ano, né? Então, olha como isso é forte na mulher. Eu não vi nenhum pai se questionar se volta ou não ao trabalho, né? A mulher se questiona. Sofre muito. Todo retorno, né? A gente fala, um ponto pra gente era esse, saúde emocional da mãe no puerpério, era o nosso ponto que a gente destacou aqui. A história do retorno ao trabalho, e aí depois o retorno, como a gente falou no podcast anterior, as atividades físicas, vem a culpa, como que eu vou deixar meu bebê para ir treinar? O retorno, eu quero dar uma estudada, eu quero ir. Todo o retorno da vida vem uma parcela de culpa que você não está exercendo aquilo, né? É uma dualidade mesmo. Eu voltei a me exercitar, voltei a levar minha vida cotidiana, tal, fui no pediatra, meu bebê perdeu peso, a minha cama, sabe? Ninguém percebe que porque a adaptação da nova rotina para todos, sabe? Não é só para a mulher, mas sim para todos. Sim, sabe? Eu acho que esse é um grande ponto do pediatra, né? Ele não julgar essa mãe
que opta por treinar, que opta por ir fazer um cabelo, fazer uma unha. Ou O retornar ao bebê trabalho, não perdeu né? peso por causa disso, jamais, né? Eu tenho certeza disso, porque ninguém é negligente a esse ponto de não alimentar porque foi pro trabalho. Então, mas o que fica na cabeça dela? É isso que você falou. Eu treinei e meu bebê não se alimentou bem. Eu acho que eu não me dediquei 100% a ele. E eu sempre falo para elas, máscara de oxigênios cairão sobre você. Coloque primeiro em você e depois ajude a criança ao lado, né? Então, nós mães, a gente sempre se sentirá culpada, mas a gente precisa trabalhar essa culpa. Eu preciso estar bem. Seu filho vai ser sempre a sua prioridade. Repito isso sempre. Ele adoeceu, você vai no treino? Não. Sua prioridade ali agora é cuidar dele doente. E você acompanha mais de perto essa fase, né? Eu falo, quando elas ficam ali frequentemente até o final do pré-natal, indo semanalmente com obstetra, né? E depois ela volta na revisão para tirar os pontos quando tem pontos, revisão de parto 40 dias depois, e depois só 6 meses a 1 ano, teoricamente, na rotina ginecológica. Então, é um momento de tamanha turbulência emocional e física que fica mais com o pediatra. Então, esse feeling é muito, para a mãe tem que ser muito desenvolvido também. Então, a gente brinca que fala, ó, cortou o cordão umbilical, é do bebê, eu sou a médica da mãe agora, mas como vocês também são médicos da mãe nesse momento, muito, né? E da mãe, do pai, da avó. A primeira orientação da mãe, do pai, da avó. E eu falo, as vovós são super bem-vindas, né? A primeira orientação para mãe é seja honesta consigo mesma, com aquilo que você está sentindo, né? Porque nós temos a tendência de ir sufocando o nosso sentimento por causa dos nossos filhos, né? Então, às vezes, essa mulher está iniciando sintomas já de depressão, não são mais sintomas de baby blues. Você fala, assim, vai pro seu, marca uma consulta, você fala para elas, né? Nós precisamos procurar um psiquiatra, isso aqui já não tá mais como um baby blues, como uma tristeza puerperal. Eu tive já casos de depressão pós-parto, mães que não conseguiam pegar os seus bebês, né? Então, eu falo, sejam honestas, não estou dando conta, tá demais para mim, porque é só assim que a gente pode ajudar. Se você sufoca, talvez a ajuda vai ser muito tarde, talvez num quadro de psicose puerperal, então de um quadro muito mais grave, que aí você vai afastar essa mãe muito mais tempo dessa criança, né? Então eu já tive mães com depressão que ficaram quase 3 semanas sem amamentar. E voltaram, né? Fizeram aleitamento exclusivo depois. Mas essa bebê precisou tomar fórmula nesse período? Precisou, não teve o que fazer. Era o pai que administrava, a mãe não aceitava pegar, ela não aceitava cuidar. Até que ela foi sendo tratada, medicada, voltamos a estimular a produção, com ajuda multiprofissional, de fono, psicólogas. Então, ela conseguiu, superou, amamentou exclusivo, hoje está no aleitamento estendido, a menina está com 1 ano e 4. Então, é um trabalho conjunto, sempre dando muita voz para o sentimento dessa mulher. Eu acho que isso é o mais importante, né? O pediatra, ele não deve, foi o que eu falei no início, né? Não é o bebê. O bebê é muito fácil de cuidar. Concordo. É muito fácil de corrigir qualquer alteração no bebê, né? A gente tem que se preocupar com a saúde dessa mulher, mãe. Como ela está. E a gente falou nos podcasts anteriores, né? Quando você entender que a gente tem turbulência hormonal que vai estar jogando contra, né? Então, além da fase em si ser uma fase difícil de novos desafios, a gente não está ótima hormonalmente, não está no nosso ótimo, muito pelo contrário. Então, a gente tem N fatores ali. Então, já que esses fatores a gente não pode mexer, então vamos mexer no que dá, do ponto de vista social, da família, né? E tentar trazer isso para o ótimo, né? E deixar bem claro, né? Como foi colocado no outro podcast que nós fizemos com o Dr. Marco, que é assim, são 9 meses de mudança. E não vão se voltar. Sabe? Uma semana, né? O corpo, né? Não vai voltar, né? Sabe? Sim. Então, são 9 meses de uma mudança aí hormonal, de um monte de coisas. Transformações físicas, sabe? Tudo. E algumas coisas voltam até rapidamente
certo? Mas outras não. Outras têm um tempo adequado para que volte, certo? Então, assim, que fique bem, bem claro para essas mulheres que se cobram demais, porque parece que vem tudo em cima delas. Parece que vem tudo em cima da mulher, né? Se o seu filho não tá bem, é porque você errou. Porque você não soube cuidar. Se pegou uma infecçãozinha qualquer ou uma assadurinha, você não soube trocar. É tão interessante, né? Porque elas verbalizam isso, né? Então eu tô fazendo tudo errado. Eu falei, você não tá fazendo nada errado. Você tá fazendo aquilo que você julgou certo. Exato. Não é errado. Nós vamos ajustar. Quando a gente começa a ajustar e tudo, vira e fala assim, nossa, eu tava fazendo tudo errado. Falo, não, você tava tentando com todo o seu amor ser assertiva. Com certeza. Sabe? Você não fez nada errado, você tava ali tentando ser assertiva. Não tenha dúvidas. E essa, aproveitando esse gancho, né, da história dessa cobrança interna, né, até legal você falar um pouquinho sobre isso. Essas cobranças vêm em outras fases também em relação ao bebê. Por exemplo, o seu bebê tem que sentar com 6 meses. Se ele sentar com 7, ele tem TDAH, ou se ele sentar com 5, ele está atrasado e Como lidar nessa cabeça da mãe com esses timings de crescimento do bebê, saber que ele tem flexibilidade e não fazer diagnóstico. Como o pessoal está fazendo diagnóstico, né, de coisa que não tem. Posso complementar, Carla? Eu acho que vai ser tudo da ênfase, né? A mãe chegar para você e falar assim, eu tô lá com o meu aplicativo e eu sei que tá no salto. Sabe? Ela já chega para você falando, então, eu sei que ele tá fazendo assim, assado, porque ele tá no salto. Salto é um ponto de dúvida, né? Os neuropediatras não acreditam que os saltos existam, né? O bebê, ele se desenvolve numa linha linear. E aí, o que acontece é a gente perceber que aquela mudança aconteceu. Sim. Né? Então, ela não acontece de uma hora para outra. O desenvolvimento neurológico do bebê, motor, ele é constante. De repente, você percebe aquilo, né? E aí eles vão incorporar, pode ser que naquele período eles passem por um pouquinho de agitação, né? Até aquela habilidade motora, principalmente, ser incorporada. Então, eles sentam no berço, batem palma durante o sono, é comum acontecer. Quando a gente fala nessas dúvidas do desenvolvimento, eu acho muito importante que o pediatra ele tenha estabelecido para si os marcos. Então, os marcos, eles são muito importantes da gente se guiar para não deixar a criança solta, as pontas soltas, né? Porque senão cada um tem seu tempo, cada criança se desenvolve de um jeito, e não é bem assim. Então, a Academia Americana de Pediatria, ela definiu em 2022 4 áreas de habilidades que o pediatra tem que ter atenção, que são as áreas motoras, de linguagem e comunicação, socioemocional e de cognição. E cada um tem seu tempo dentro dessas flexibilidades dos marcos. Então, nós temos os marcos de 2, 4, 6, 9, 12, 18, 24... que a criança pode chegar com 60, com 45 dias, com 30 dias. Então, a flexibilidade está aí, né? Então, um vai falar angu com 20 dias, outro vai falar angu com 35, outro vai falar angu com 50 e outro vai falar com 60. Estamos bem, né? Então, acho que isso para quê? Para minimizar as crianças não terem os seus estímulos adequados. Não que aquela criança tenha um problema, uma doença, mas talvez ela precise de um estímulo profissional, né? Ela precisa de uma fisioterapia, de uma avaliação de uma fonoaudióloga. Então, é importante. E os marcos emocionais, eles já são, desde o início, um indício para o pediatra de doenças que vão reger essa parte emocional, como transtorno do espectro autista, como transtorno opositor desafiador. Então, a gente já sabe que crianças, tem um estudo californiano que mostra que as crianças que não reagem ao manhês durante o acompanhamento, muitas tinham autismo.
né? A criança que não se acalma quando a mãe pega, quando a mãe acalenta, e isso é um relato de mães de bebês autistas, que elas já percebiam que os bebês delas não se acalmavam com elas, isso é um marco do desenvolvimento. O pediatra tem que perguntar isso durante a consulta. Se acalma quando é atendido? Ele se consola com a tua presença? Por quê? Porque isso pode já nos trazer indícios de alterações. Então, é objetivo, né? A gente tem isso palpável e, claro, vai ser flexibilizado dentro daquela situação, né? Para quê? Para que a criança tenha o seu potencial máximo alcançado. Às vezes ela precisa de um empurrinho, de um empurrão, né? Uma fisioterapia motora, uma avaliação da fono, ela precisa desenvolver ali, não um bebezinha, claro, mas no andar, no decorrer do não alcançar esses marcos, isso tem que levantar o alerta do pediatra para uma intervenção, né? E não chegar uma criança com 9 meses, que eu já recebi, que não senta, né? Que não está sentada. Não que não chega a uma posição sentada sozinha, mas que não senta ainda. Essa criança que não estava com 9 meses, não estava sentada, mas já se alimentava? Não se alimentava, tinha muita dificuldade para se alimentar. Foi iniciada a introdução alimentar. Foi tão engraçado esse caso, eu vou contar. Porque ela chegou no meu consultório como uma consulta de pediatria, de hematologia, né? Tá. Então, minha secretária me falou, doutora, o próximo caso é uma consulta de hemato. Eu falei, tá bom. Então, eu chamei para consulta de hemato. Na hora que eu abri a porta, que eu fui chamar a mãe, eu vi a criança toda hipotônica no colo da mãe. Eu falei, puxa, Nossa, será que bate, é neuropática? Será que é só uma anemia, Eu gente? falei assim, não, era uma púrpura. Na verdade, eu falei assim, será que é neuropata, toma anticonvulsivante? Você já vai imaginando coisas na sua cabeça para justificar a PTI, né? E aí a mãe entrou, começou a conversar comigo, falou da plaquetopenia, e eu perguntei, ela toma alguma medicação? Porque eu queria saber se ela ia me contar se tinha alguma alteração neurológica. Sim. Não, ela não toma nada. Eu falei, tudo bem no parto? Eu falei, teve alguma situação, né? O bebê nasceu bem, vigoroso, chorou quando nasceu. Ela falou, não, doutora, ela nasceu roxinha. O Apgar dela, se eu não me engano, foi 4,7. Eu falei, sei. E a consulta se enveredou para um outro lado. A púrpura não era o meu problema ali. Ali eu estava diante de uma criança que tinha uma alteração neurológica, tinha uma anóxia durante o parto, e essa criança não tinha sido investigada. E com 9 meses ela estava hipotônica, ela não sentava. É pra respirar, né? Não, eu tô respirando fundo, porque assim, provavelmente ela foi para ela por um pediatra que encaminhou pro hemato, né? Entendeu? Sim. Ela estava sob vigilância, né? De uma pessoa que... E aí eu perguntei, né? E ela me respondeu, não, o pediatra disse que tá tudo bem, que ela vai sentar. E aí eu comecei a acompanhar essa criança na pediatria, né? E encaminhei para neuro, para fisioterapia motora. Falei, a gente vai precisar investigar, ela tem uma anóxia. O que será que causou essa anóxia, né? Ou será que a anóxia causou algo? Ou algo causou a anóxia, né? Temos que esse sistema nervoso bem formado aí, aproveitar né? esses 2 links rapidão. Dessa história, que quando você começou a falar do cognitivo e tal, a gente olha para isso, meninas, 1 ano antes de você engravidar, tá? Existe cuidados lá para você fazer o melhor óvulo, para você poder passar o seu melhor código genético. Durante o pré-natal, toda uma assistência de reposição de micro, de macronutrientes para que você possa ter o melhor de código genético para esse bebê. Então, esse olhar, ele começa 1 ano antes de você engravidar, só um ponto. Mas isso foi aquilo que a gente conversou no nosso primeiro bate-papo. Que antigamente se tinha aquela consulta pré-nupcial, certo? Que antes de você casar, existia a consulta pré-nupcial, que era feito, né, uma avaliação
com a mulher, com o homem, e até que a Karen estava explicando que hoje em dia até que ela faz ainda essa consulta pré-nupcial. E você sabe que o hemato faz muito? Eu faço muito, porque... Jura? Por quê? Porque as eletroforeses alteradas. Sim, né? Entendi. Então, os pais que são traço talassêmico, traço falciforme, eles vêm para tirarem dúvidas. Mas só aqueles que têm, por exemplo, uma alteração, ou uma patologia de base, alguma coisa assim. Na minha área. Então, eu falo assim, até ontem eu estava conversando com uma paciente agora, que ela é talassêmica intermédia. Ninguém vem, né? Não. Tipo assim, quero ter, vamos engravidar. Ninguém vê. Ninguém vai ver. É mais ou menos se o paciente já tem algo. Então, essa paciente ontem me trouxe até isso. Ela falou, doutora Sinara, olha... É importante, né, o quanto a gente deixa de fazer diagnósticos, né, ela é talassêmica intermédia, e no caso dela, ela não investigou o marido na época, né, para saber se ele tinha alguma alteração. O pai dela é traço talassêmico e a mãe é talassêmica intermédia, mãe dela, e ela me falou, ainda falei, sua mãe teve algum aborto? Ela falou, não, eu falei, porque podia ter um bebê major, né, um bebê com uma talassemia major, que é incompatível com a vida, não a major, dependente de transfusão, mas com as quatro mutações na cadeia de hemoglobina. Os bebês não sobrevivem. Então, ela falou, doutora, quanto é importante isso no pré-natal? E ninguém fala. Eu falei, não fala. Né? As pessoas não olham para isso, né? E na minha investigação, no primeiro ano de vida, eu colho todas as eletroforeses, porque o teste do pezinho deixa passar as talassemias. O teste do pezinho pega doença falciforme, traço falciforme, doença da hemoglobina C... mas a talassemia ele deixa. Por quê? Porque o teste do pezinho é qualitativo. Ele vai mostrar que tem hemoglobina A. E o talassêmico tem hemoglobina A. Ele tem A1 e A2. O grande problema é A2, né? Então, isso a gente só vai conseguir fazer o diagnóstico no decorrer do acompanhamento. E essa atenção para tudo, né? Não nesse caso em especial, o primeiro caso que você estava contando, não. Eu só aproveitei o link para explicar, não que esse fosse o motivo, tá? Nem aliás. Mas, como a gente falou em 2, 3 momentos, eu acho que é muito legal, essa é uma das vertentes mais novas. Quando a gente fala novo, né, dentro da nossa área, é dos últimos 10 anos, isso é novo em medicina. Mas o comportamento que a gente tem de vida, né, pelo menos um ano antes de engravidar, determina impacto sobre as nossas 5 próximas gerações. Então, é muito importante que a gente comece a olhar para isso exatamente muito antes de engravidar e não, né, tentar planejar, né, o certo seria isso, né, a gestação. Na gravidez já ajuda muito, né, que são os primeiros 1000 dias, né, da infância, né, e hoje Reino Unido já fala em 5, né, 2000 dias, que são os primeiros 5 anos. Mas para lá... É totalmente diferente, é uma realidade totalmente diferente em tudo, né? Sim, mas eu digo assim, como é o nosso dever almejar isso, né? Buscar não só mais 1000 dias, né, de programação metabólica, mas 2000 dias, né? Então, não interromper quando a criança faz 2 anos, porque o que acontece? Mãe, se cuide na gestação e vamos cuidar super bem 2 aninhos. Depois, pum, vamos deixar a coisa rolar. Então, como é importante o pediatra seguir orientando bons hábitos de vida para essa criança nesses primeiros 5 anos, né? Para que a gente evite essas doenças não transmissíveis, né? Como obesidade, AVC, infarto do miocárdio, as doenças metabólicas, né? Plurimetabólicas. São doenças muito graves, né? Eu estive nos Estados Unidos ano passado, eu falei, gente, eles têm um grave problema de saúde pública aqui. Nossa Senhora. Né? Vão ter infartados, AVCesados, né? Por quê? Porque a população é muito obesa, né? Uma obesidade grau 4, crianças, né? Então, e uma normalização da obesidade. E eu acho que isso que gritou aos meus olhos, assim. A normalização de obesidade grave, né? As crianças nos carrinhos motorizados, né? Então, assim, nosso dever como médico ir além disso e garantir esse bem-estar para essas famílias, guiá-las nisso mesmo, né? Porque elas são leigas, elas não têm esse conhecimento, somos nós que vamos trazer para eles. Educação e saúde, que é mais ou menos isso que a gente está fazendo. É. Que a gente, por mais que nós trabalhamos na assistência, né, direta,
O médico é um educador em saúde, a equipe de saúde como um todo tem o trabalho de educar em saúde. E ainda mais quando a gente vê essas coisas tão incríveis aos nossos olhos, incríveis do lado ruim, tá? Inimagináveis. E a assim, gente tem que vir no microfone e falar, gente. Tem que vir e falar. E assim, o quanto mais a gente estuda, o quanto mais a gente vai ficando mais velha, a gente vai pegando mais, né, a sensibilidade da coisa. Então parece que aquilo vai te consumindo e vai te dando uma certa angústia de tipo, como é que eu arranco essa criança disso, essa família disso, como é que eu faço abrir os olhos? Porque eu também não posso avançar o meu quadrado, o meu limite. Claro, a decisão é sempre da família, né? Tudo é uma escolha. Cabe ao pediatra ou outro médico orientar. Mas a decisão é deles, e eu sempre falo, não escolher também é uma decisão. Você também está decidindo, igual vacina, né? Eu vou vacinar ou eu não vou vacinar? Não se esqueça que não vacinar é também uma escolha, né? Você também está escolhendo. Então, eles precisam estar orientados para escolherem bem, né? O médico não vai escolher. Não cabe ao médico escolher. Eu tenho que dizer para ele prós e contras para que ele possa tomar a melhor decisão, né? A produção tá nos guiando pro final. Ou se a gente comprou uma lembrancinha. Se você volta? Eu volto. É só você me convidar. Não, já tá convidada. Eu deixei vocês falarem. Deixou super. Mas esse tema é muito seu também, né? A gente tem... eu pouco sei. Cada vez que a gente se encontra, eu aprendo muito com ela. Muito, você viu? É um crânio enorme, né, gente? Cabeçuda. Né? Sabe muito. Bastante. Sem nada. É um aprendizado eterno, né? Eu falo que... vou envelhecer, mas não vou me desatualizar. Velha sim, desatualizada não. Eu falo isso. Moderneza. Eu envelheço, a gente tem que se esforçar, não vou, continuo estudando. Sabe, meus filhos ficam, quando você vai parar de estudar? Não vou parar nunca. Nunca, né? É bem tá? isso. Então, ó, obrigada. Obrigada, queridas. Do podcast. Pode abrir. Pode abrir. Espero que você goste do cheiro. Claro que eu vou gostar. Tem muito carinho. Tem um creminho pra mão, acho que é só o nomezinho aqui. Tá. Mas tem um creminho pra mão delicioso e uma fragrância que a gente individualizou. Uau, que lindo! Estamos com fragrâncias exclusivas. Eu achei que essa tem sua carinha, essa fragrância. Ai, que bom. É difícil de abrir isso daí, né? Não, é o adesivo. Vamos. Ai, que lindo, Karen. Gostou? Obrigada. É uma delícia, Chá viu? branco, adoro. Bom, gostou? Adoro. Esse é o cheirinho. Que ele pode Muito ser usado legal. no corpo. Ai, muito bom, né? Muito bom. Adorei, viu? Obrigada. Bom, aqui... A gente vai ler sua vida agora. Vamos ler nada. Adoro esse negócio. Adoro. Mãe de nada. Aqui é um baralho de pensamentos positivos. E vamos ver qual é o pensamento, qual é a mensagem que vem para esse momento nosso. Eu tiro? Você tira. Muito bem. Leio também? Pode ler, claro. Valentia. Olha, uau, que legal. Então a gente não pode desistir. Jamais. Do aleitamento. Jamais. Um dos maiores desafios da vida é entregar-se às incertezas e percorrer o não saber com serenidade e confiança. E só para as três aqui. É lógico, é o que a gente acabou de falar. Fechou com o que a gente acabou de falar para esse momento. Percorrer o não saber. Percorrer o não saber. Então estamos aí nessa luta. Estamos juntas. Obrigada, viu? Então, mais uma vez. Eu que agradeço. Para meus pacientes, para minha rede social, beijos lácteos. Que legal, adorei. Muitos beijos lácteos para você. Quero muito conversar mais com você, tá? Muito prazer, amei. Do fundo do coração. Obrigada, Cá. Imagina. Viu? Prazer foi meu, mesmo, de coração. Muito obrigada. Adorei. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo. Beijos lácteos. Fiquem com Deus.